Olá, mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o que eu aprendi quando eu fiquei sem voz, né? Foi uma experiência muito interessante. Na verdade, não ficar sem voz, mas o que eu aprendi ficando sem voz foi interessante. E como isso aconteceu? Eu sou uma pessoa que tem rinite e a minha alergia ela tem ficado bastante intensa. Nesse caso, eu estou procurando tratamento para que isso pare de ocorrer. Mas ocorreu uma vez em que eu tive uma alergia bastante forte por causa de produtos químicos, porque eu trabalhava em um salão. E os produtos químicos entraram sobre a minha garganta e eu fiquei sem voz. Eu fiquei 15 dias sem voz. Foi muito ruim. Foi muito ruim. Porque eu sou uma pessoa comunicativa, eu sou uma pessoa que fala bastante. E com fome você não pode falar porque você não tem voz, ou porque quando você vai falar você força a voz e sua garganta dói, então você retrocede e não faz. Você começa a refletir porque você não está falando. Então a primeira coisa que você aprende quando você não está falando é ouvir mais. Eu cheguei a notar aqui que você começa a ouvir mais porque você não pode falar, né? Se você não pode falar, você vai ter que ouvir o que as pessoas estão falando. Consequentemente, você vai pensar mais, refletir mais e talvez até dar uma resposta melhor porque você pensou antes de falar. Não é, não é igual essas pessoas que entram na conversa enquanto a outra está falando ainda, não esperou a outra falar o que tinha para falar. Isso é uma falta de educação. Eu era assim e tenho trabalhado para que isso não aconteça mais, porque eu sei o quanto é incômodo isso. E aí a outra coisa que eu aprendi também foi a falar somente o necessário. Por quê? Eu não poderia falar tudo que eu queria falar porque eu não tinha voz. Então eu guardava a minha voz rouca, bastante doída, porque eu não deixava de falar a nenhum momento, mas eu ficava quieta em bastantes momentos para guardar para uma coisa mais importante que eu achava, né? Então, outra coisa que eu aprendi ficando sem voz foi a falar somente o necessário. E isso é muito bom, porque você erra menos. Quando você fala somente o necessário, você começa a refletir sobre o que você está pensando e, consequentemente, você fala somente o que é necessário falar naquele momento. Você não vai ser uma pessoa inconveniente, você não vai atrapalhar outras pessoas porque você vai estar ouvindo elas e você vai estar pensando mais, então você vai falar somente o necessário. E a terceira e última coisa que eu aprendi, que foi uma das mais importantes, foi que não é necessário gritar, né? Eu sou mãe e a maioria das mães ensinam os seus filhos na base do grito, né? Eu, graças a Deus, não fui ensinada na base do grito. E eu agradeço minha mãe por isso. Estou tentando fazer isso com meu filho. Eu confesso que já errei bastante, já gritei muito. Meu filho só tem 1 ano e tem me estressado muito, confesso. Mas eu aprendi a ficar sem voz. Não é necessário gritar, porque quando você está falando principalmente com a criança, ela começa a entender sobre a sua autoridade, sobre o seu comportamento. Então ela começa a ver como você se comporta diante do que ela faz. Então foi muito mais fácil falar com meu filho no tom que eu tenho e ele me obedecer, porque gritando a criança não entende o que os pais estão falando. Saibam disso, pais. Gritar não resolve nada. A criança não entende o que você está querendo dizer porque está muito alto. Você tem que falar no tom normal da sua voz. E isso foi muito bom para mim, porque eu não quero ser uma mãe em que o meu filho tome trauma, em que meu filho tenha medo. Então, eu tomei isso pra mim e foi muito interessante passar por esses dias e não gritar, mas confesso que eu não mantive essa lista por muito tempo. Assim que a minha voz voltou, eu tive todos os meus hábitos ruins novamente. E você começa a perceber que você precisa estar em uma situação ruim para que algo bom aconteça. A maioria das coisas boas, elas só saem de uma pessoa que sofreu muito. Você pode ver, a maioria das pessoas que sofreram bastante tem muita coisa para dar, tem muita coisa para gerar valor, tem muita coisa para ensinar.
Foi nesse meu sofrimento que eu comecei a aprender as coisas. E errei assim que minha voz voltou. Então, refletindo sobre como as pessoas são e como eu sou, eu pude perceber que a gente tem que estar numa situação ruim às vezes para algo bom acontecer e algo refletivo sair de você, algo bom para as outras pessoas. Então, não espere ficar sem voz para poder refletir sobre a importância da voz, sobre a importância de ter voz, sobre a importância de falar o necessário, sobre a importância de dar ouvido, de esperar a sua vez de falar, de ser educado, de não gritar, de tentar falar num tom que é o seu normal. Faça tudo isso e veja a diferença na sua vida. Eu tenho tentado fazer isso, eu tenho tentado ouvir mais, falar no meu tom, não gritar. Bastante difícil fazer isso, mas não é impossível. Então a gente vai seguindo. Se errou hoje, continua amanhã. Errou amanhã, continua depois da manhã. Até um dia você se tornar uma pessoa melhor, por hábitos melhores. E que Deus abençoe você, compartilhe esse vídeo com pessoas que precisam. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo.